Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia, sejam muito bem-vindos ao meu conteúdo aqui de análise de jogos para esse sabadão de carnaval. Se você não vai pro carnaval aí, vai trabalhar, vai operar nos jogos, eu vou trazer as minhas análises aqui para vocês porque eu vou estar em casa, vou estar trabalhando nesses jogos aqui, temos boas oportunidades nesse sabadão aqui para trading esportivo. Se você trabalha como trader ou se você trabalha como punter, esse tipo de análise pode te ajudar muito a construir conhecimento sobre as equipes que você trabalha e também a identificar boas oportunidades dentro do mercado, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui no vídeo, comentar o que você acha desse conteúdo aqui e análise de outros jogos também, caso eu não traga aqui no canal. E mande aí para os seus amigos aí também o link desse vídeo para que o conteúdo se espalhe na internet e o canal continue crescendo. Valeu? Tamo junto. Vamos falar então desse jogo aqui entre Real Betis e Real Madrid. Real Madrid briga pela liderança do campeonato espanhol. Temos aqui o Barcelona liderando com 54, o Real Madrid também com 54. Se vencer, ultrapassa o Barcelona aqui e a gente vai ver o Barcelona jogando aí ainda nessa rodada no domingo, né? Então, o Real Madrid precisa dessa vitória para conseguir passar o Barcelona aí, contando com um tropeço do rival nessa rodada. Vai pegar o Betis, que não é um time fácil de jogar contra, é um time que quando joga dentro de casa consegue ter bons resultados, então vai valer muito a pena a gente acompanhar esse confronto aqui. Odd de 1,87 para o Real Madrid como visitante, 3,95 para o Real Betis. É aquele tipo de jogo muito bom da gente poder trabalhar contra o mandante, tá, pessoal? Levando em consideração a necessidade de vitória das duas equipes, a gente tem aqui a escalação titular do Real Madrid. O Modric voltou a ser titular aqui no lugar do Valverde, né? A gente tem uma montagem um pouco diferente aqui com o Brahim Dias recuado. O Ancelotti gosta muito desse jogador, né? E aí a gente tem aqui a ausência do Camavinga e do Valverde. Volta para o time o Modric e o Brahim Dias aqui, que já vinha entrando, né, várias vezes aqui, vai cumprir essa função aqui nessa linha de meio campo, aqui nessa segunda linha, né? E no ataque, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior, um ataque poderosíssimo aqui do Real Madrid contra o Betis. A gente tem aqui do lado do Betis, né, para pontuar aqui o momento bom que vive o Antony, né, jogador brasileiro aqui que estava em baixa no Manchester United, se transferiu para o Betis e voltou a apresentar um futebol interessante, inclusive tem sido muito bem comentado aqui na mídia espanhola, essa estreia do Antony no Betis aqui, a boa sequência que manteve o jogador aí nas primeiras partidas, já assumindo a titularidade na equipe, né? Para mim, um jogo bom para trabalhar contra o Real Betis aqui, então lei Betis aqui até odd 4. Eu acho uma entrada muito interessante para esse jogo aqui, olhando as características pré-live que essa partida nos oferece. Beleza? Ainda na Espanha, a gente tem outro jogo bem interessante aqui para amanhã, que é o jogo entre Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. As duas equipes também disputam aqui vaga no G4 aqui, né? São duas equipes que estão no terceiro e quarto colocados, então a gente tem em ação o segundo colocado jogando contra o Betis, o terceiro colocado e o quarto colocado se enfrentando aqui. Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Se a gente pegar o histórico dessas equipes, a gente vai ver um histórico bem equilibrado entre os dois. As duas equipes aqui têm um poder como mandante aqui muito interessante, então a gente vai ver sempre quando as duas equipes se enfrentam um favoritismo para o lado do mandante, aqui não vai ser diferente, né? O Atlético de Madrid jogando em casa tem favoritismo sobre o Atlético de Bilbao. Para mim aqui é muito mais fácil cogitar trabalhar mercado de over goals do que tentar trabalhar alguma coisa em match odds aqui, tá? Vai ser muito difícil que a gente veja um domínio muito relevante assim de alguma dessas duas equipes aqui, e se isso acontecer vai durar uma janela muito pequena dentro do jogo. Então se você for fazer trade, se você for operar nesse tipo de mercado, tem que ficar muito atento justamente em relação a isso, né?
O Atlético de Madrid vem de um jogo muito bom contra o Barcelona, né, pela Copa do Rei, onde chegou a estar perdendo por 2-0, empatou 2-2, tomou 4-2, tomou um empate de 2-2 do Barcelona, virou para 4-2 do Barcelona, e o Atlético de Madrid foi buscar um empate a 4-4, né, um jogo muito emocionante, muito bom de fazer trade também, um jogo que, para quem consegue observar as oportunidades, foi uma partida extremamente lucrativa, né, para vários métodos aí. Naturalmente, alguns métodos também vão dar prejuízo, né, para quem trabalha mercados como o Vovô, mercados aí a favor da goleada, por exemplo, do Barcelona, tiveram problemas para trabalhar esse tipo de jogo aqui, mas vai muito da situação de saber o momento de fazer a entrada, saber o momento de fechar essa entrada. Se você não está acostumado a trabalhar com isso, eu sugiro que você assista alguns outros vídeos aqui do canal, onde eu comento sobre como funciona a mecânica do trading esportivo para operar situações de valor em jogos desse tipo. Aqui a gente tem um jogo mais equilibrado, que eu não acredito que a gente tenha um volume tão grande de chances criadas, mas ainda assim um jogo muito propenso para trabalharmos gols aqui. O mercado de gols aqui deve estar com boas cotações. O over 2,5 gols está 2,15 no pré-live. Eu acho uma linha muito bacana para a gente poder trabalhar num jogo como esse aqui entre Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, beleza? Depois a gente vai aqui para a Itália. Temos aqui um jogo muito bacana para a gente trabalhar na Itália, um jogo que vai definir a liderança do campeonato. Napoli e Inter de Milão se enfrentam. O Napoli com 56 pontos, a Inter com 57. O jogo vai ser em Napoli, então a gente tem aqui um componente muito interessante para trabalhar. Eu acho que essas odds aqui estão um pouco desequilibradas, tá? Tem bastante a ver com as escalações das equipes, né? A gente tem aqui o ataque da Inter de Milão retornando, o Lautaro Martinez e o Thuram são os dois jogadores que fizeram aí, ao longo dessa temporada, a melhor combinação no ataque aqui da Inter de Milão. É um time que joga num 3-5-2 tradicional. Quando não tem a bola, esses dois alas aqui baixam para fazer uma marcação numa linha de 5, né? Então é muito interessante ver como a dinâmica dos dois times aqui vai se espelhar nesse modelo de jogo. O Napoli também joga num 3-5-2 e faz a mesma coisa quando está sem a bola. Então a gente vai ver um jogo espelhado basicamente aqui das duas equipes. Isso é muito bom para a gente trabalhar no âmbito tático, né? Fazer a análise tática desse jogo aqui com bola rolando vai ser muito interessante. Eu acredito que por jogar em casa o Napoli poderia estar mais favorito nesse caso aqui, ou se não, mais equilibrado esse preço, né? Mas a gente tem aqui a Inter a 2,40 e o Napoli a 3,15. É arriscado trabalhar correção de preço aqui nesse mercado, mas vai ser um jogo que pode dar muitas oportunidades para a gente fazer isso, né? Principalmente porque são equipes que marcam muito bem, então vai ser difícil que alguma dessas equipes tenha um domínio muito grande aqui dentro do jogo. Naturalmente, essas odds elas tendem a corrigir aqui, a gente pode buscar valor na correção de preço, tanto trabalhando em lay ao time da casa, como trabalhando em lay ao time visitante, tá? São duas possibilidades que eu deixo aqui para vocês. Mercado de gols eu só cogito trabalhar se a gente for para o segundo tempo com uma das equipes vencendo o jogo, como esse jogo vale a liderança, né? A equipe que estiver atrás no placar não vai aceitar levar essa derrota para casa, então a gente tem aqui uma situação onde muito provavelmente, se o placar estiver aberto no segundo tempo, o jogo vai abrir bastante e a gente vai ter oportunidade para trabalhar over goals aqui nessa partida. Beleza, pessoal? O empate ele não é interessante para o Napoli, então isso também influencia nos preços. A Inter de Milão conseguindo empatar fora de casa aqui seria um resultado bem interessante, tá? Faz a manutenção da liderança num confronto direto, né? Então aqui já seria interessante para a Inter um empate, mas acredito que teremos os dois times buscando pela vitória aqui nessa partida, ok? Depois a gente tem na Alemanha alguns jogos que eu pretendo trabalhar também. O primeiro deles é Frankfurt e Leverkusen. Esse jogo vai acontecer às 14. Vamos por ordem cronológica aqui, tá?
Frankfurt e Leverkusen é o principal jogo que eu pretendo trabalhar, mas também tem alguns jogos interessantes aqui, como o Bremen e o Wolfsburg, que não está na minha lista dos jogos principais aqui, mas se a gente pegar, são duas equipes aqui que estão num meio de tabela, né? O Wolfsburg ainda por pontos aqui, né, tá mais próximo aqui de alcançar uma disputa de competição internacional, e o Werder Bremen aqui já não corre tanto risco de um possível rebaixamento e tal. Pode ser um jogo muito interessante para gols esse jogo aqui. O jogo que eu deixo para vocês trabalharem aqui, Leipzig e Mainz, também é um jogo interessante, tá? A gente tem aqui o quinto e o sexto colocados, então vale vaga aqui para tentar pegar uma Champions League direto, né? Os dois com 38 pontos. O Freiburg, que está na quarta colocação, está com 39. Então aqui uma vitória de qualquer uma das equipes seria um cenário interessante. O Leipzig bem favorito aqui por jogar dentro de casa, né? Não só o fato de ser a equipe mandante, mas de ter um time tecnicamente melhor que o Mainz. Não vive um bom momento, mas é tecnicamente superior. Dá para a gente cogitar trabalhar lei ao Mainz aqui, mas o mercado de gols, tanto nesse jogo quanto no jogo do Bremen e Wolfsburg, é o que me interessa. Mas o principal jogo, de fato, é Frankfurt e Leverkusen. A gente tem aqui o Leverkusen vice-líder do campeonato e o Frankfurt também está ali na zona de cima da tabela. Se a gente for pegar aqui a classificação, é o segundo contra o terceiro colocados, né? O Frankfurt, mesmo vencendo, não ultrapassa o Leverkusen, e o Leverkusen, mesmo vencendo, não ultrapassa o Bayern. A gente vê aqui a sequência do Leverkusen é muito boa. Não tem nos últimos 10 jogos aqui, tem uma derrota só na Champions League para o Atlético de Madrid. O resto é tudo vitória ou empate, né? Os jogos que venceu bem. Os que empatou foram contra o Bayern, líder do campeonato, e contra o Leipzig, aqui também um duelo muito equilibrado. Então a gente vê aqui uma boa possibilidade de trabalhar talvez um lei ao Frankfurt. Mesmo exemplo que eu dei lá do Atlético de Bilbao e Atlético o jogo que eu falei antes, né, do Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid. A gente pode trabalhar um lei aqui, a equipe não favorita, no caso aqui o Frankfurt, mesmo sendo dono da casa, o Leverkusen tem muito mais qualidade e muito mais poder ofensivo, então vale a pena ficar de olho nesse mercado aqui, tá? E para finalizar, eu tenho aqui esse outro jogo que é PSG, deixa eu até marcar aqui com a estrelinha para poder ver amanhã, PSG e Lille, tá? O PSG é o líder do campeonato e o Lille está ali buscando uma classificação para a Champions League direto, né? Tá com 41 pontos, Mônaco e Nice estão com 43, o Mônaco já jogou hoje, tá com um jogo a mais aqui, né? Então o Lille, conseguindo um resultado positivo, já passaria do Mônaco aqui, mas a gente tem o PSG liderando o campeonato, com liderança isolada, jogando dentro de casa, com uma odd muito boa para trabalhar o back PSG, que é 1,40, então para mim esse aqui é o back favorito dessa rodada, tá? Se o Real Madrid der muito sinal contra o Betis, pode ser um back favorito ao Real Madrid, mas o Lei Betis é a minha primeira opção. Aqui não, aqui é back favorito no PSG contra o Lille. Para mim, mercado de gols aqui só trabalharia uma eventual goleada do PSG contra o Lille aqui, mesmo sendo o Lille uma equipe muito ajustada defensivamente, precisando muito do resultado, mas o PSG está sobrando nessa temporada aqui. Não temos motivos para não acreditar que o PSG seja capaz de golear esse adversário jogando dentro de casa aqui também, construindo aí um 2-0 no primeiro tempo. A goleada vem ao natural na segunda etapa aqui, já que o PSG não tem compromissos aí em outras competições logo aí na frente, então vai se dedicar a abrir mais pontuação aqui no campeonato francês. Beleza, rapaziada? Esses foram os jogos que eu separei para esse sabadão. Temos aí jogos também, deixa eu dar uma conferida aqui. Temos jogos do futebol brasileiro também no sábado, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Brasil, pegar por aqui. Fica mais fácil da gente ver o que tem de jogo. Temos campeonato... Os campeonatos estaduais, né? Campeonatos estaduais vão estar rolando aqui
nesse sábado temos já algum jogo. Aqui. O Paulista temos o Corinthians enfrentando o Mirassol, temos o Santos enfrentando o Red Bull Bragantino. Jogos bem difíceis aqui, né? Principalmente o do Santos contra o Bragantino. É uma disputa. O Santos jogando em casa tem aí uma vantagem de fator local interessante. Vale a pena acompanhar, principalmente aqui, as super odds que as casas de apostas estão oferecendo aqui para chutes a gol e para gol do Neymar, né? O jogador aqui que está muito visado nesse primeiro semestre do futebol brasileiro, seu retorno aí ao futebol brasileiro. Então tem muita gente de olho na boa atuação do Santos, contando aí com uma boa participação também do Neymar. E o Corinthians a 1,55 vale a pena a gente ficar de olho. Corinthians que conseguiu aí uma classificação na pré-Libertadores, num jogo que começou bem complicado aí contra os venezuelanos. O Corinthians classificou, boas atuações do Memphis Depay, boa atuação aí também do Yuri Alberto, jogadores que vão estar disponíveis nesse confronto aqui contra o Mirassol, então pode ser que seja um back favorito no Corinthians aqui também, tá? No Santos já tem que ter mais cuidado aqui, porque o time do Bragantino é um time bem montado também, e o Santos pode ter vida dura aqui, pode ter uma trajetória complicada aqui nesse jogo. Fluminense contra o Volta Redonda também pode ser um back favorito para o Fluminense aqui. O Volta Redonda é o time mais fraco aqui nessa Taça Rio, né, dá para se dizer. Então o Fluminense tem boa vantagem aqui para vencer o time do Volta Redonda em casa. Tem que ver muito aqui em relação ao estilo de jogo do Fluminense, que tem oscilado bastante, tá? Mas se você quer trabalhar um back favorito, também pode ser uma oportunidade. Esse Fluminense aqui teria que estar com uma odd acima de 1,40 na minha visão aqui, para valer a pena fazer essa entrada, mas assistindo ao jogo, fazendo a leitura, você pode ter essa noção aí, beleza? Era isso, rapaziada. Um grande final de semana pra gente aí. Quem for aproveitar o carnaval aí, aproveite com moderação. Quem for trabalhar no mercado aí também, olho nessas partidas mais perigosas aí e atenção aos detalhes dos jogos aí. Sempre lembrando, esse conteúdo é para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade, e se você não tem 18 anos, isso aqui não é para você, beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, até lá.